Então, depois da gente entender o processo de transformação que a gente precisa passar para servir a Deus de verdade, e aí a gente ingressa no processo de santificação, chegou o momento da gente colocar em prática a obra para a qual Deus nos chamou para realizar. Porque acredite, cada um de nós foi dotado por pelo menos um dom da parte de Deus para ser executado na obra dele. Nós pertencemos a um corpo cujo Cristo é o cabeça, aquele que direciona. Mas todos nós somos membros desse corpo. E como membros desse corpo, nós temos uma funcionalidade que só vai funcionar bem se a gente viver uma vida com Deus e uma vida de santificação. Então, essa terceira palestra, nós vamos falar de comunhão e serviço. Porque é muito importante a gente entender que se Deus está santificando a minha vida, eu preciso viver em comunhão. O autor de Hebreus, que possivelmente pode ser Paulo, ele escreve um texto, ele diz assim: segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E aí eu quero te chamar a atenção para um outro texto, já que a gente vai falar de comunhão e serviço, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Amém? Todos acham? Amém. A versão que tem diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Grifa essa palavra, doutrina. Ou guarda ela. E na comunhão e no partir do pão e em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Grife, estavam juntos. Ou guarde isso. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos. Grife, juntos novamente, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que vocês percebem quando vocês leem esse texto? Qual é a perspectiva que você lê esse texto? A gente entende que a igreja está no seu início, no seu primórdio, sim ou não? Jesus, ele já ascendeu aos céus e ele deu uma ordem aos discípulos: olha, vocês fiquem juntos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. E vós sereis as minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins de Jerusalém e até os confins da terra. Os discípulos, em obediência àquilo que Jesus havia dito, eles permaneceram cheios do Espírito Santo e começaram o serviço. Duas coisas me chamam a atenção nesse primórdio da igreja, que a igreja do tempo do fim está perdendo. Eles tinham, primeiro, querigma, que no original grego quer dizer doutrina. Sem doutrina, é impossível uma instituição permanecer. Aí, o autor do texto diz doutrina dos apóstolos. A doutrina não é do apóstolo. A doutrina é de Cristo.
Porque foi Cristo que instituiu uma doutrina para que eles seguissem. Então, primeira palavra no grego que eles têm querigma, eles têm doutrina. Segunda palavra, eles têm koinonia, que quer dizer comunhão. Eles repartiam tudo em comum. Eles viviam numa comunidade onde a necessidade do outro era a minha necessidade. E a minha necessidade era a necessidade do outro. Gente, você imagina isso nos nossos dias de hoje. Essa igreja, sabe o que aconteceu com ela? Não tinha Instagram. Não tinha Facebook. Não tinha, qual é a outra rede? Twitter. Não tinha WhatsApp. Não tinha televisão. Mas essa igreja, ela explode da noite para o dia. Parecia o termo, né, da descida do Espírito Santo ali, dínamos, né? É exatamente isso. É dinamite, explosão. Foi uma explosão nessa igreja. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por quê? Porque quem está lá de fora olha para eles e diz assim: esse grupo é diferente. Eles são unidos, eles são sinceros, eles são verdadeiros, eles andam em comunhão, eles repartem tudo em comum. E detalhe, ser crente nessa época aqui, você já viu o mimimi da igreja do século XXI? Pastor, eu estou saindo da igreja. Sabe por quê, meu filho? A irmã Mariquinha não me deu a paz do Senhor. Gente, quem sai da igreja por causa do homem, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque não foi a irmã Mariquinha que morreu na cruz por você, querido. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Então, se você está pelo motivo certo na igreja, você não vai sair por qualquer motivo. Você consegue entender isso? Sim ou não? Olha o que era ser crente nesse período. No ano 40 da nossa era cristã, um imperador chamado Nero, quem já ouviu falar dele? Ele taca fogo em Roma. Sabe em quem que ele coloca a culpa? Os cristãos. Olha, esse povo aí que segue esse tal de Jesus Cristo é que fez isso. De maneira que quem encontrasse um cristão podia abrir ele de cima e embaixo com uma espada. Era isso ou não era que a história conta? Aí sabe o que acontecia? Matava um crente aqui, nascia 10 mil em outro lugar. Quando não, eles pegavam um crente, amarravam ele de um lado de um cavalo, amarrava do outro, o cara vivo, de um lado a perna, do outro a perna, mandava eles correr na direção oposta. Imagina o que acontecia. Quando não, eles pegavam, lambiam o cara de azeite, de cima e embaixo, tacava fogo e fazia de tocha humana. Quando não, eles pegavam o cara, botavam na arena e soltavam os leões. Ninguém arredava o pé. Nega Jesus, eu sou de Jesus. Jesus não existe, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Aí Estevão, né, nosso primeiro diácono, e a palavra diaconia quer dizer serviço, ele está dizendo: Jesus é o Rei da Glória, Jesus é o Senhor dos Senhores. Aí os homens vão e começam a apedrejar ele. Ele continua dizendo: eu vejo Jesus assentado à destra do Todo-Poderoso. Não arreda o pé. Porque a igreja, ela tem doutrina, ela tem querigma e ela tem koinonia, ela tem comunhão. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende o trabalho em equipe. A gente entende que quem lava o banheiro da igreja é tão importante como quem prega. Porque ninguém vai para uma igreja onde o banheiro está sujo. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Talvez as nossas funcionalidades dentro do corpo de Cristo, elas podem ser diferentes.
mas todos nós temos a mesma importância. O mesmo Jesus que morreu pela vida do pastor, morreu pela vida da criança, do membro, daquele que ainda está caminhando na fé e principalmente daqueles que ainda não encontraram Jesus. E quando a gente tem essa mentalidade, a gente não quer outra coisa a não ser servir. E sabe aonde vai ser pautado o nosso serviço? Na alegria de fazer a obra de Deus, sem esperar nada em troca do homem. Por que tem tanta gente frustrada no nosso meio? Pessoas que estão em busca de reconhecimento humano. Igreja não é lugar de ser reconhecido. O lugar de ser reconhecido é IML. Lá no IML todos nós vamos ser reconhecidos um dia. Aqui é lugar de ser servo. E o maior exemplo de serviço que nós temos é do próprio Senhor Jesus. Ele disse assim: porque o Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Estão conseguindo entender isso? Quando isso entra na minha mente, no meu coração, eu vou começar a viver um cristianismo por uma outra perspectiva. Eu vou entender que verdadeiramente eu não posso seguir uma religião, mas eu preciso seguir esse modelo de vida chamado Jesus. É o camarada que está sentado com o traidor. Oh, meu Deus. Na mesma mesa. Aí ele diz assim: aquele que mete a mão no bocado comigo é o que me trai. Aí o traidor vai lá e ó, ele está olhando no olho do traidor. Ele pega a toalha, se levanta e lava o pé de todos eles, inclusive do traidor. Aí o nosso irmão canta assim: me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar, me ajuda a melhorar. Sei você, mas eu tenho muito que melhorar, tenho muito que crescer, eu tenho muito o que avançar. E aí a gente entende por que aquela igreja crescia e por que as nossas igrejas hoje incham. Hoje o que acontece? É migração. Aquela igreja daquele pastor Sandro, não. O pastor lá só fala que eu tenho que mudar. Eu sou pecador, eu tenho que me converter. Vou para a igreja do fulano lá, que lá é só vitória. Não é isso? Lá é só bênção, o pregador só diz só que a gente vai chegar, que a gente vai perseguir, que a gente vai ficar à vontade. Só que a verdade tem que ser dita. Paulo escreve no texto, ele diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É isso, meu pastor? Sim ou não? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E aí, quando eu entendo que eu preciso servir a Deus, eu venho para um outro texto que Paulo escreve. E esse aqui é forte demais. Colossenses capítulo 3, e o verso de número 23. Carta de Paulo à igreja que se encontrava em Colossos, capítulo de número 3, verso 23. Colossenses, capítulo 3, e o verso número 23. Amém? E tudo o que vocês fizerem, fazei de todo o coração, como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens. Tem como ser cristão, pastor? Eu já vi gente chegar para o pastor e falar assim: pastor, eu dei
dízimo para o Senhor. O pastor, ele deu dízimo? Ele deu errado. Ele deu errado 2 vezes. Porque primeiro que dízimo não se dá, se devolve. Entenda isso aqui, para você entender. Dízimo não se dá, se devolve. O Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, Ele nos permite administrar 90% do que a gente ganha. E 10% Ele pede para aqueles que são comprometidos com a sua obra, que acreditam na transformação que Ele traz sobre as nossas vidas, que acreditam no propósito que Ele tem de nos fazer viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Ele pede 10%. E também não é obrigado, não. É um pedido. Aí, se eu sou uma pessoa que estou no processo de santificação, se a minha vida tem sido transformada, se eu entendi a proposta do Evangelho, eu não vou ter problema nenhum em devolver esses 10%. Pastor, mas se o pastor estiver usando de forma errada, o problema dele. Então dizíamos para ele, meu dízimo é de Deus. Estou conseguindo entender isso? Aí ninguém entende por que aquela igreja, ela crescia. O texto sagrado diz que eles faziam tudo juntos. Comunhão, partir do pão, orações, compartilhavam aquilo que eles tinham. Quem tinha mais, abençoava quem tinha de menos. E ninguém tinha necessidade alguma. Como é que essa igreja não vai crescer? Aí, essa igreja perdurou assim até o 3º século. Quando chegou no 3º século, 325 especialmente, né? Aí nasceu a nossa prima. Nossa prima ali em frente. Olha para lá, nossa prima ali atrás. Nasceu a nossa prima. Aí a nossa prima transformou o evangelho numa religião. Mas enquanto eles estavam seguindo o modelo de Cristo, estava tudo dando certo. Estava tudo caminhando nos conformes. Enquanto eles não associaram Jesus a uma religião, estava tudo dando certo. Era comunhão, era partir do pão, né? Sinais, prodígios, maravilhas. Tudo que Jesus fazia, eles faziam também. Quando transformou numa religião, acabou. Só que nessa última hora, Jesus quer que a gente volte a seguir o seu modelo. Eu separei aqui algumas coisas interessantes para a gente entender. A etimologia das palavras servo, serviço, servir, vem de 2 termos gregos. Serviço, diaconia, é o prazer em servir. Jesus foi o nosso maior diácono. Ele tinha prazer em servir. Segundo, doulos, que tem como sinônimo metáfora. Alguém que se submete à vontade de alguém pela sua própria vontade. Por isso que Paulo diz assim, ó: por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor. Paulo é livre. Mas ele quis, ele optou por estar preso a Deus, por estar preso à doutrina estabelecida por Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? É uma opção. Eu vou servir a Deus, custe o que custar, pague o preço que eu pagar. É um desejo, é um propósito do meu coração fazer o que Deus faz. Como é que vai dar errado? Como é que vai dar errado? Só que, entenda uma coisa, servir a Deus de verdade vai trazer sofrimento. Pastor, mas como sofrimento? Quer dizer que mesmo servindo a Deus de verdade, eu vou ter sofrimento? Principalmente
falo para vocês, o nosso problema é que a gente não analisa a Bíblia como um todo. E às vezes a gente nem analisa aquilo que a gente canta. Aí a gente canta os hinos assim como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se a gente vivesse aqui. Tem um hino da harpa cristã que canta assim, ó. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, num lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Lindo, né? Bacana. Prestou atenção na letra? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, num lance imprevisto, na frente eu quero estar. Gente, tem gente que nem no lance imprevisto o cara vem. Está previsto evangelismo. Quando ele chega atrasado. Está previsto ensaio. Quando ele chega atrasado. Se ele chegar. Vou te explicar o que é um lance imprevisto, para você entender como é que servir a Deus não é fácil. Paulo está numa cidade pregando o evangelho. Aí, de repente, ele se depara com uma menina que tem um espírito de adivinhação. Paulo repreende aquele espírito porque ele está fazendo a obra do Senhor. Por causa disso, ele vai parar onde? Na prisão. Mas antes, ele toma 40 chibatadas menos uma, que era uma quarentena. Então, imagina como é as costas de Paulo e de Silas. Eles não estão matando, eles não estão roubando, eles não estão assaltando, eles não estão fazendo mal a ninguém. O que eles estão fazendo? Vivendo o evangelho e pregando a palavra. Está vendo como é que a coisa é difícil? Só que por volta da meia-noite, com as costas lonhadas, sentindo dor, com fome, tem uma excursão que faz o caminho das terras vivas. E ela passa por esse cárcere onde Paulo e Silas ficaram. Então, o que tu imaginar de pulga, carrapato, barata, rato, mas todo tipo de inseto ruim que tu imaginar, porque é uma caverna no fundo de um poço, lama, foi lá que eles ficaram. Mas quem entende o evangelho, quem está santificando a vida, quem está disposto a pagar o preço por servir a Deus, ao invés de murmurar, louva. Fala alguma coisa, gente. Não conseguindo entender isso? Quem entendeu o propósito para o que foi chamado, ao invés de murmurar, louco. Ao invés de reclamar, continua. Aí, em outro episódio da vida de Paulo, ele está pregando uma cidade. De repente, os homens tomam conta dele, mete o pau nele. Literalmente, dão uma surra nele e deixa ele arriado. Sabe o que ele faz? Ele se finge de morto. Aí o pessoal, matamos esse infeliz aí. Deixa ele aí. Deve ter chutado, deve ter feito de tudo. Quando os homens vão embora, sabe o que ele faz? Levanta, sacode a poeira e continua pregando a palavra. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso é loucura. Isto é loucura. Mas o evangelho é loucura mesmo. Ele diz para os que perecem, mas para nós, é o poder de Deus, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Romanos 1,16. É isso, meu pastor? Sim ou não? Então, nossa introdução nessa palestra que fala de serviço, ela vai dizer assim, ó:
Se utilizando um conceito estritamente cristocêntrico, Paulo leva seus leitores a refletirem sobre a qualidade e destreza dos serviços prestados no reino de Deus, partindo do princípio de que o maior exemplo de servo que nós deveríamos seguir é o próprio Senhor Jesus. Porque tu imagina se Jesus fosse lançar em rosto o que ele fez por nós. Mas ele fez por amor. O verdadeiro servo do Senhor, ele não serve a Deus por aquilo que ele vai receber. Ele serve a Deus pela gratidão daquilo que ele já recebeu. Pastor, mas eu não recebi nada. Eu falo, eu recebi. Você não recebeu nada, não? O direito de viver eternamente com Deus através da fé. A salvação em Cristo Jesus. A coroa da vida que está reservada para todos aqueles que creem no seu nome. Tudo isso nós já recebemos. Ele já fez por nós. Então, qual é o meu dever como servo do Senhor? Trabalhar e trabalhar bem nessa obra. Tudo que eu for fazer para Deus, eu preciso me esmerar. Tudo que eu for fazer para Deus, eu preciso me esforçar para fazer o melhor. Mesmo sabendo que isso vai trazer aflição. E assim, Paulo é tão cristocêntrico que da mesma forma que Jesus disse para os seus discípulos assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele agora está instruindo o seu jovem pastor Timóteo, e ele chama ele e diz assim, Timóteo, sofre comigo as aflições do Evangelho. O que ele está dizendo? Vai ser moleza não. Não vai ser moleza. Mas tem recompensa. E às vezes a recompensa não vai vir do homem. Porque o homem não sabe recompensar como Deus. O homem nunca vai te recompensar como Deus. Viva as compensações que Deus envia todos os dias sobre as nossas vidas. Pastor, eu não vejo quais são essas compensações. Gente, será que sou eu que sou diferente? Costumo dizer que todos os dias, pelo menos um versículo bíblico se cumpre em nossas vidas. Pelo menos até aqui, são que horas? 11. Vai dar meio-dia, né? Pelo menos até aqui. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, olha para o teu lado aí, direita e esquerda. Agora olha para você, está faltando alguma coisa aí? Tu está de pé? Então até aqui esse versículo se cumpriu na minha e na sua vida. Porque tu não quer saber quantos já caíram à nossa direita e à nossa esquerda hoje. Mas Deus tem me sustentado. E eu tenho que fazer o melhor para Ele. O melhor é para Ele. E aí, dentro dessa ideia de trabalhar para Deus, a gente precisa ter o conceito do seguinte: na obra de Deus não existe lobo solitário. A obra de Deus é feita em conjunto. Jesus, sendo quem era, escolheu 12. Aí vem gente, estou sobrecarregado, pastor. Eu sou líder disso, líder daquilo outro, líder daquilo. Não faz nada bem. Porque Paulo diz que cada um fique na vocação para o que foi chamado. Né? Por isso que eu não gosto de cantar. Eu deixo por quem sabe. Né? Eu até gosto de cantar, mas não sei, melhor deixar por quem sabe. Não é verdade? Cada um fique na vocação para o que foi chamado. Quando você entende por que é que Deus te chamou e você procura executar esse serviço de forma bem executada, você vai ser muito mais eficaz, o teu trabalho vai ser muito mais produtivo do que o seu ativismo. Tem gente que tem 10 funções na igreja e não executa nenhuma boa. Todas as áreas têm algum problema. Adiantou ele ter 10 funções? Era melhor ele ter uma só, mas ele fazer aquilo ali bem. Porque ele tem consciência de que ele está fazendo para Deus. Então não existe, tem que haver comunhão. Jesus compartilhou seu ministério com 12. Por que você tem que trabalhar sozinho? Por que você não pode partilhar com seus irmãos essa obra?
E a gente tem muita guerra hoje na igreja por conta disso. Nós temos muitas guerras hoje na igreja por conta disso. Porque tem gente que tem a necessidade de aparecer. Tem gente que tem a necessidade. O maior inimigo, hoje eu não estou de microfone aqui, mas o maior inimigo da igreja é o microfone. O maior inimigo da igreja hoje é o microfone. Todo mundo quer o microfone de qualquer jeito. Porque ele está em evidência. Só que o que as pessoas não conseguem entender é que existe um preço a ser pago para estar com o microfone em mão. Ah, pastor, mas eu conheço um monte de gente que está com o microfone e não paga preço nenhum. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não, que a conta chega. Porque só se Deus fosse mentiroso. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Segundo requisito, servir a Deus de verdade quer que eu me submeta à autoridade. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, não é isso, meu pastor? Mas era uma igreja cheia de facções, fragmentada. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, mas tinha um grupo que era o pior de todos. Era o grupo de Jesus. Como assim, pastor? Esse grupo é complicado. Esse grupo não obedece liderança, não obedece pastor, não obedece líder de obreiro, não obedece líder de departamento, não obedece ninguém, porque ele é de Jesus. Eu só obedeço a Jesus, meu irmão. E no final não obedece ninguém, porque toda a autoridade foi constituída por Deus. Pastor Sandro, pastora Gilma são os pastores aqui, porque assim Deus o quer. As autoridades civis que nós temos, né, o governador, são autoridades que foram permissão de Deus de estar sobre nós. Sim ou não? Aí o crente tem dificuldade de obedecer, mas diz que é servo. Não vai. Não vai. Terceiro, servir a Deus de verdade é você ter alegria em realizar a sua obra. A obra de Deus, eu fiz no dia 8, nós vamos estar numa igreja lá na Cerâmica. Aí o pastor fez contato comigo, é meu amigo e tal. Aí falou assim para mim: irmão, quanto você cobra por esse trabalho? Eu disse: nada. A única coisa que eu tenho é o custo de diploma, porque a menina que faz para mim, ela me cobra X e tal. Mas eu em si, para mim, eu não cobro nada. Ficou perplexo. Quer dizer que você ministra durante 3, 4 horas e não cobra nada? Nada. Que eu entendo que o trabalho que eu faço para Deus, no meu ver, é muito bem remunerado. Não existe um patrão melhor do que Jesus para nos pagar. Não obstante a tudo isso, se eu não me engano, um camarada chamado Jesus, vocês já ouviram falar dele? Ele disse assim para os seus discípulos: vocês vão de 2 em 2. Na casa em que vocês entrarem, se servirem alguma coisa para vocês, vocês recebam. Se não servirem nada, vocês abençoam o povo e seguem o rumo de vocês. Não leve 2 alforjes, não leve 2 túnicas e não extraiam nada de ninguém, porque de graça vocês receberam e de graça vocês devem dar. Amém. Aí o cara diz assim: eu fui salvo pela graça, mas não canta de graça, não prega de graça. Que raio de graça é essa que ele foi salvo? Me diz, deve ser a dona Graça ali da esquina, não é possível. Fizemos contato recentemente com uma banda. Recentemente não, estava lá na Posse ainda, eu e o Moacir. Eu estava. Eu gosto de falar essas coisas. Aí estava lá na Posse ainda. Naquele congresso jovem, se eu não me engano, foi até o senhor que ministrou. Fizemos contato com uma banda. Aí eu não vou falar o nome por uma questão de ética. Atendeu a secretária. Fala aí, irmão. Não, é que a gente está com um congresso jovem. A gente é inocente, né? Aí está com um congresso jovem aqui e tal.
A gente não trabalha com igreja, não. Ué, mas não é mensagem do Evangelho? Não, a gente só trabalha só com eventos de político e eventos públicos. Mas a gente vai abrir uma exceção para vocês. Se vocês quiserem, com a banda é 6 mil. Sem a banda é 3 mil. Vocês assinam um contrato, fazem o depósito agora de metade e 10 dias antes do evento vocês fazem a outra metade. Se vocês não fizerem a outra metade, a banda não vem e vocês perdem o dinheiro. Estão conseguindo entender isso? O dom que Deus te deu, Deus te deu um dom, amém? É para você ser usado em favor da obra dele, com alegria e singeleza de coração. Você precisa ter prazer naquilo que você faz para Deus, entendendo que é um ato, acima de tudo, de gratidão. Acima de tudo, de gratidão. Eu, particularmente, tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Então, faço a obra dele com o maior carinho. E isso aqui, tranquilidade. Tranquilidade. Porque nós sabemos em quem nós temos. Quarto, servir a Deus de verdade exige que eu me abstenha dos prazeres e dos deleites desse mundo. Por que essa igreja lá do primeiro século, ela crescia tanto? Eles tinham comunhão, eles tinham doutrina, eles viviam juntos, mas eles viviam meio que, separados das coisas do mundo, dos deleites do mundo. Porque isso aí nos atrai a todo instante, sim ou não? Toda hora tira o nosso foco. Então, a gente ama as pessoas do mundo, mas a gente não vive como eles vivem. Quinto, servir a Deus de verdade é não esperar nenhum tipo de recompensa ou reconhecimento pelos serviços prestados. Escuta aqui, o conceito aqui é o seguinte: você não pode servir a Deus esperando que vai receber. Você vai servir a Deus pela gratidão daquilo que você já recebeu. Pastor, não recebi nada ainda. Eu já recebi coisa pra caramba. Sou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida. Aí hoje a gente vê os crentes cansados. Conhece os crentes cansados? É o crente que quer aposentadoria. Estava num lugar, aí meu irmão falou assim: fulano, você não está mais fazendo isso na igreja, não? Não, que agora eu resolvi tirar umas férias. Eu falei, férias na obra de Deus? Para mim é novidade. Isso para mim é uma novidade sem precedentes. Tu imagina só se Jesus tirasse férias da gente. Se ele chegasse para o anjo que nos acompanha e disse assim, tira férias dele hoje. Porque os seus anjos darão ordem para que te guarde em todos os teus caminhos. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Porque eles são nossos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Tem anjos de Deus te acompanhando para tudo quanto é lado. Tu imagina se ele tira férias. Os crentes estão cansados. Os crentes estão querendo reconhecimento. Acha que tempo de igreja é tempo para aposentadoria. Aqui não acontece isso, né? Mas em alguns lugares o cara dá logo carteirada. Eu sou o fundador, meu irmão. Estou aqui há 30 anos.
30 anos, produziu o quê? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Sim ou não? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Aí, olha o que Deus manda de recado para aquele que serve a Ele com alegria. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Olha o que mais que ele diz, ó. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aí eu fecho aqui, serviço e comunhão, com outro texto de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. No demais, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. O que Paulo está dizendo? Está difícil, mas eu estou caminhando. Estou na luta, mas eu continuo fazendo a obra. Estou chorando. Estão falando de mim. Estão me apontando. Estão me caluniando. É isso aí mesmo. Porque negócio de crente na sombra e na água fresca, tem que rever os seus conceitos de crente. Se tu é crente, ninguém está falando de você, ninguém está se levantando contra você, tu não está incomodando ninguém, tu vive na sombra e água fresca, bebendo água de coco, toma cuidado, tua vida espiritual está ruim. Crente de verdade, ele incomoda o inferno. Crente de verdade, tem sempre alguém se levantando contra ele. Por quê? Pelo fato dele ser crente de verdade. Aí ele diz assim: no demais, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos indo já caminhando aí para a terceira hora, né? Terceira hora, tem mais uma palestra ainda. A última e a gente encerra. Você acha que foi em vão que Deus permitiu que a gente estivesse aqui nessa manhã? Duvido. Tem algo de Deus chegando para mim e aí para a sua vida. Você acredita nisso? Deus abençoe. Vamos para o intervalo e a gente volta para a última palestra. Amém?